Olá, caros acadêmicos. Meu nome é Diego Fernandes Veiga, eu sou mestre em Ciências Jurídicas pelo Unicesumar e hoje eu vou conversar com vocês sobre o direito de convivência familiar, o direito à convivência familiar entre pais e filhos, que foi o tema da minha dissertação de mestrado que eu defendi este ano de 2021. Bem, o tema que eu vou apresentar para vocês é exatamente o tema que eu escrevi a dissertação e posteriormente foi publicado como livro. Bem, inicialmente o que a gente precisa entender sobre esse tema, tá, gente? É que existe uma mudança normativa envolvendo o direito da criança e adolescente, o direito das famílias e a Constituição Federal. É muito fácil a gente ver hoje a legislação e achar que foi tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas as conquistas que as famílias, as pessoas tiveram que fazer, influenciaram muito. Então, a Constituição de 1988 foi um marco normativo e social para todo o direito das famílias. A gente pode ver aqui 3 tópicos: os princípios constitucionais, as mudanças no direito das famílias e a concepção filiocentrista. O que esses 3 pontos têm em comum? Bem, os princípios são o novo parâmetro para a interpretação da lei, principalmente os constitucionais: a dignidade humana, a afetividade, solidariedade, a questão da igualdade entre pais, homem e mulher. Todos esses vão influenciar a forma como a gente enxerga o direito das crianças e adolescentes, tudo bem? A questão das mudanças dos direitos de famílias. Hoje a gente fala direito das famílias, não de família. Por que das famílias, Diego? Bem, porque a gente não tem só um modelo de família, a gente possui vários modelos de família. Monoparental, homoafetivo, anaparental, entre outros, tudo bem? Então a gente tem que entender que família não é algo engessado ou fixo, é algo mutável e flexível. E a concepção filiocentrista. Bem, hoje o filho, a criança e o adolescente estão no centro da família, o centro das atenções normativas, de políticas públicas, de interpretação, de proteção. Então a gente não consegue mais falar hoje de direito das famílias sem colocar a criança e adolescente como centro, de tudo isso. E esse centro vai permear toda a proteção integral desta criança, ok? Seguindo então, outro ponto que a gente tem que focar bem nesse diálogo que a gente está tendo hoje é o quê? A diferença entre casal parental e casal conjugal. Assim, como assim? Bem, o casal parental vai ser a relação entre pais e filhos, ok? Eu, pai, e meu filho, ou eu, mãe, e meus filhos. E já o casal conjugal é a minha relação com eu e meu companheiro, minha companheira, meu esposo, esposa, tudo bem? Então, essa é a diferença. Mas uma coisa é totalmente diferente da outra. Sim, parece óbvio, mas isso se confunde muito na hora da separação, da dissolução da unistável, ok? Porque o casal conjugal não consegue fazer essa diferenciação. Quando está envolto ao conflito, eles costumam misturar essas duas relações e acabam tendo um prejuízo para a criança e adolescente e o relacionamento deles com os seus pais. Tudo bem? Então é interessante a gente fazer essa diferenciação. Porque você, como advogado, juiz, promotor, assessor, seja qual for o seu cargo na questão jurídica, você precisa entender que criança e pais é uma coisa, marido e mulher, companheiro são outras. Cada um tem seus direitos que devem ser regulamentados, protegidos, conforme prevê a nossa legislação. Ok? Não dá para misturar as coisas porque são institutos diferentes. Poder familiar, autoridade parental, alimentos, guarda, convivência, educação. O que seria o poder familiar, então? Vocês estudaram na graduação, estão estudando também no mestrado, essas questões. A autoridade parental, poder familiar, não é mais um poder, mas sim um dever. Tudo bem. Mas se é um dever, como eu exijo? Como eu obrigo? Então a gente parte para isso. Alimentos é muito fácil, a gente sabe que existe a execução. A guarda se define lá no termo de acordo ou na sentença, tá? E tá tudo certo. Normalmente a guarda existe um pouco de
complicações, porque o que é colocado no papel muitas vezes não é o exercido pelas partes, mas não é esse o mérito hoje da conversa. A convivência familiar, as chamadas visitas, tá? A gente também vai definir isso de forma jurídica, vai regulamentar elas, tá? Então, é também um elemento envolto à autoridade, ou como vocês preferirem chamar, poder familiar. Não se fala mais poder, né? Hoje, mesmo que esteja na legislação, mas a doutrina, de forma majoritária, entende que a terminologia autoridade parental coaduna mais com o núcleo axiológico deste instituto, ok? E a educação, né? O filho ser educado e ter educação tanto dos pais como da escola, essa educação é lato sensu, tudo bem, gente? Seguindo, então, eu trago uma citação de Eduardo Leite. Então, o que ele fala para a gente? Fica difícil negar que a ruptura cria um desequilíbrio chocante. O genitor guardião tem tudo, enquanto não guardião não tem nada, ou quase nada. Ora, se assiste a uma redistribuição dos papéis no interior da família. Fica difícil não se levar em consideração a redistribuição igualitária dos papéis enquanto não mais existe a família ou a entidade familiar formada pelo homem e pela mulher. O que a gente extrai dessa citação, quando existe essa ruptura, igual eu falei que tem que existir, às vezes o casal não vai se perdurar e não dá para se manter algo que ambos não querem, vai ter essa ruptura do poder e autoridade familiar perante os filhos, ok? Quando existe a ruptura, existe um desequilíbrio nas responsabilidades e deveres parentais. Ora, o genitor que for ficar com os filhos sob sua guarda, sob sua posse, morando em sua residência, por óbvio vai ter mais responsabilidades. O filho vai estar todos os dias com ele, a não ser os dias de convivência com outro genitor. Mas e aí? O outro genitor só vai pagar os alimentos e tá tudo certo? Tá tudo bem? Não, igual a gente viu, a autoridade parental não é só alimentos. É alimentos, guarda, educação e convivência, tudo bem? Então a gente precisa começar a pensar, poxa, se a autoridade parental é de ambos os genitores, não se dissolve com a dissolução da união estável ou do casamento. Mas quando existe essa ruptura conjugal ou da união estável, existe uma redistribuição de papéis e essa redistribuição não está sendo igualitária, o que o direito pode fazer? O que a gente pode fazer? E esse foi o objetivo da minha pesquisa. Eu consegui visualizar essa problemática e eu não estava contente com as respostas que eu estava tendo. Então, eu comecei a me aprofundar no direito à convivência familiar. Bem, a gente precisa entender que a convivência familiar e comunitária, como prevê o ECA, ok, e a Constituição Federal, é uma convivência lato sensu. O objeto da minha pesquisa foi a convivência entre pais e filhos, porque a convivência familiar vai englobar instituto de adoção, vai englobar a questão institucional da criança, tudo bem? Então tem tudo isso, um outro olhar sobre o direito de convivência familiar que eu não me debrucei. Eu me debrucei entre a relação pais e filhos, ok? Mas eu não estou limitando este direito. Eu só peguei um recorte dele para fazer uma exploração metodológica e científica sobre, ok? Então, bem, o que é o direito de convivência familiar, Diego? Você está falando, mas e aí? O que é esse direito? Bem, o direito à convivência familiar é a relação entre pais e filhos. É o direito que vai proteger essa relação, esse cuidado, essa manutenção dos laços, manutenção e fortalecimento dos laços entre pais e filhos. Ah, mas por que existe esse direito? Bem, esse direito ele se comunica com muitos outros direitos, com a própria dignidade humana. Porque como eu sei, a questão da psicologia, vamos um pouco para a psicologia. Existe ali uma dependência da construção do eu com o outro. Então eu preciso dessa relação, principalmente na infância, da relação com meus pais, com a comunidade, mas na infância, principalmente com os meus pais. Então se essa relação influencia o eu, vai influenciar todos os outros direitos, com os da personalidade, que é o foco do programa. Bem, quando eu tenho uma convivência familiar sadia, eu tenho uma integridade psicofísica protegida, eu tenho a saúde mental e física dessa criança e adolescente tuteladas, eu tenho o direito à educação efetivado, educação perante os pais e os filhos, tudo bem? Então, esse direito à convivência vem efetivar todos os outros. Ele não é um direito da personalidade, mas ele é um direito efetivador de muitos direitos da personalidade, ok?
Então, a criação fortalecimento é um dever jurídico, como eu coloquei para vocês. A autoridade parental, ela é um dever, não é um poder, não é eu posso fazer ou não. Não tem discricionariedade aqui. Você tem que cumprir o seu papel quando você é detentor da autoridade parental, quando eu tenho um filho, tudo bem? E esse vínculo é gerado com o registro de nascimento, né? Eu constando como filiação daquela pessoa. E as mudanças terminológicas, como eu coloquei para vocês, muitos ainda insistem em chamar de visitas. Bem, mas não é visita, eu já coloquei para você. Visita é uma conotação esporádica, algo de vez em quando eu quero. E, igual falei, não é assim. Por isso que a doutrina vem no sentido de colocar como convivência, regulamentação da convivência familiar. E aí, uma citação minha e do professor Carlos, que a gente publicou esse artigo na revista Prima Facie, e o que a gente coloca? A convivência familiar ainda enfrenta desafios em sua regulamentação, tendo em vista que normalmente subentende-se ser possível aplicar a mesma fórmula a todos os tipos de família, sem atentar à diversidade de núcleos familiares. Assim, basicamente, a regulamentação trata sobre conviver com o genitor, não guardião, aos finais de semana, de forma alternada. Logo, o desafio reside em ampliar esse instituto e sua regulamentação para além de finais de semana alternados, sendo preciso estimular o real convívio e a troca de afeto. A gente sabe que, judicialmente, e até mesmo em alguns acordos, é o que é colocado, finais de semana alternado. Bem, isso não é legal, isso não vai no sentido de proteção integral do melhor interesse da criança nem um pouco. A gente tem que parar de reproduzir modelos prontos e analisar cada núcleo familiar com as suas particularidades, com seus pontos positivos e negativos e verificar qual seria a melhor regulamentação. Não aplicar um modelo a todas as famílias. Cada família tem uma dinâmica, um relacionamento, seus traumas, seus conflitos. E a gente pegar um modelo e aplicar para todas é prejudicar, é lesionar, é violar o direito, principalmente, como eu falei, das crianças e adolescentes. E aqui eu trago uma diferenciação. Convivência não é amor. Isso já foi decidido pelo tribunal. Convivência familiar, a relação entre pais e filhos, não é o amor, não é essa afetividade no sentido da psicologia. Afetividade para o sentido do direito é cuidado, é dever, são condutas auferíveis pelo direito, condutas no mundo real. Então eu não posso confundir isso. Eu não estou querendo aqui exigir, o pai tem que amar o filho. Não, gente. Ninguém tem que amar ninguém, você é livre, você é um ser livre para amar e ter trocas de afetividade no sentido emocional com quem quiser. Mas aqui a gente está falando de um dever jurídico, de cuidado, de conviver, de alimentar, de estar junto, presente na vida e criação dos seus filhos, independentemente da relação que você tenha com outro genitor ou genitora, tá? E aí, encerrando esse aspecto material, esse aspecto introdutório de conceitos, a gente vai para a responsabilidade civil. Bem, o que é a responsabilidade civil inicialmente? É a forma do direito de dar uma resposta a uma conduta ilícita ou lícita, dependendo do caso, mas que venha gerar um dano, ok? Então, a responsabilidade civil é um instituto civil, de direito civil, que vem a tentar proteger direitos. Beleza? Essa é uma questão introdutória. Vamos jogar para o direito de família. Bem, pai ou mãe, independentemente do ser humano, lesionou uma criança, um adolescente ou outro ser humano. Eu tive um dano, seja material ou imaterial. A gente não está colocando a natureza do dano aqui. Ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que responder pela sua conduta humana. E sendo esta conduta humana um dos elementos da responsabilidade civil, junto com o nexo causal e o dano propriamente dito. O que é o nexo causal? É a ponte entre essa conduta e o dano. Se não tiver esse nexo, a gente não pode falar de responsabilidade civil, tudo bem? E quais são as hipóteses que eu verifiquei na questão da convivência familiar que podem incidir a responsabilidade civil? Bem, a gente vê aqui a alienação parental e o abandono afetivo. A alienação parental, em poucas palavras, é uma campanha que um genitor guardião ou não guardião, que aí vai ser a autoalienação,
vai fazer para desqualificar o outro perante o filho. Vamos explicar. Alienação. Eu sou pai, eu tenho um filho e tenho uma mãe. O filho mora comigo e eu começo a falar mal da minha ex-mulher para o meu filho, porque eu não quero que meu filho crie laços ou mantenha laços com a genitora dele, porque eu tenho ódio, ela terminou comigo, me deixou na bad, não admiti esse término. Então, eu começo essa campanha de forma reiterada, né? Não deixando ele fazer as visitas, impedindo, não deixando a mãe dele ligar, falar com ele por telefone, desqualificar os presentes, e falar assim, nossa, que presente bosta que sua mãe te deu. Gente, todas essas condutas, você fala, mas é só uma frase, é só uma palavra. E isso, de forma habitual, na mente de uma criança, tem reflexos muito negativos. Então, não pode. Sempre quando vocês for fazer um atendimento, vocês têm que alertar. Você não pode falar mal do pai ou da mãe da criança na frente dela. Você pode ter um ódio interno, mas você não pode reproduzir esse ódio para o seu filho. Tudo bem? Porque se você tiver essa reprodução, a gente tem as condutas de alienação parental, condutas exemplificativas, tudo bem? Que vem a configurar, que podem configurar a alienação parental se verificados pelo Poder Judiciário. E aí tem as sanções previstas na lei, ok? A autoalienação que eu comentei com vocês anteriormente é quando eu, genitor, que não convivo com meu filho, eu mesmo começo a minha desqualificação perante meu filho, porque eu não quero conviver com ele. Você fala, nossa, que doideira, existe pai assim? Ou mãe assim? Pois é, existe, porque a doutrina começou a pesquisar e viu que muitos genitores começavam a sua autodeflagração contra o filho porque eles não queriam a convivência, mas eles não queriam simplesmente sumir. Eles queriam que desse o ar que o filho que não quer visitar eles, o filho que não quer conviver com eles. Então eles não vão forçar, mas eles que provocaram esse distanciamento. Vocês veem que o direito vem evoluindo, a doutrina vem junto e cada fenômeno que o direito verifica vai conceituando e vai tentando aí trabalhar para a proteção da criança e adolescente. O abandono afetivo, como a gente falou anteriormente, é quando o genitor vai abandonar, ele vai simplesmente sumir. Vou comprar o cigarrinho na esquina, como a gente tem no nosso senso comum. O pai que foi no mercadinho e nunca mais voltou. O abandono afetivo é isso, aquela ausência do genitor não guardião ou genitora, tá? A gente não está colocando gênero aqui. Então, esse sumiço, simplesmente só pagou os alimentos ou nem pagou os alimentos, muitas vezes, mas esse é um outro campo, e nunca mais viu, não teve contato, não criou vínculo, nem fez nada de forma de cuidado perante os filhos, simplesmente largou. E aí, todas essas hipóteses, todas essas condutas que eu coloquei para vocês, podem incidir a responsabilidade civil. Reparar ou compensar, nesses casos vai ser a compensação, porque a gente não consegue reparar um dano interno, um dano à dignidade dessa criança e adolescente, essa integridade psicofísica que foi abalada, não se repara, tá? Então a gente vai falar em uma compensação. Aí aqui os elementos da responsabilidade civil, como eu falei para vocês, a gente precisa da conduta humana, do dano e do nexo causal, que eu falei que vai ser uma ponte entre a conduta e o dano, ok? Seguindo então a indenização e compensação. Igual eu falei, não se repara, compensa. Mas como o direito tem entendido isso? A compensação, normalmente os advogados veem no sentido de pleitear um valor pecuniário, um valor em moeda, em dinheiro. Mas como seria outra forma de compensar? Bem, existe. É que os advogados não pleiteiam. Então os juízes tendem a se limitar ao pedido do advogado. Você quer 20 mil porque seu pai te abandonou? Tudo bem, vamos analisar se você faz jus a esses 20 mil. Comprovando os elementos, não tem nenhuma justificativa para ter acontecido aquele dano, aquela conduta, etc., vai ser aplicada a responsabilidade civil. Igual eu falei, os danos envolvendo as relações paterno-materno-filiais vão envolver danos imateriais, atingem bens jurídicos relacionados à dignidade humana. Não se repara, esse dano, é um dano irreparável. O dinheiro vai somente compensar, minimizar os danos sofridos. Então o dinheiro, uma viagem para o Caribe ia te satisfazer? Vai compensar a falta do pai ou da mãe? Não vai. Mas pelo menos você vai desfrutar um pouco da vida, vai ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, ou vai fazer algo com aquele dinheiro que você quer
que te faça bem. Responsabilização além de pecúnia. Mas aí você fala assim, dinheiro não compensa, mas então por que vai ter dinheiro, vai pedir dinheiro, mas então não adianta nada a responsabilidade civil para as relações paterno, materno, filial. Aí eu comecei a refletir, poxa, dinheiro não adianta, dinheiro não é o suficiente para esses casos, precisa ir além. Então, você vê que a minha pesquisa foi avançando e cada vez eu fui encontrando um obstáculo e eu precisava de uma resposta para aquele obstáculo. Bem, se o dinheiro não vai reparar, se o dinheiro somente compensa, a gente precisa ir além desse dinheiro. E aí a gente começa a se pensar em condenação, em responsabilidade civil, não em pagamento em pecúnia, mas tratamento terapêutico. O instituto da responsabilidade civil é minimizar os efeitos do dano. Ou repara ou compensa, mas é minimizar o dano, tudo bem? O dinheiro é uma forma de minimizar, mas a terapia é também uma forma de minimizar, muito mais efetiva do que simplesmente dinheiro. Eu não estou falando aqui que não vai ter dinheiro. Teve um julgado, por exemplo, eu não sei se, eu acho que aqui. Esse julgado, eu trago para vocês exatamente o que aconteceu. Teve uma indenização por abandono afetivo, teve uma sentença, aí teve uma sentença extrapetita. A parte recorreu à parte autora, que pediu o abandono, a responsabilização, não concordou com a sentença, porque o que a sentença colocou para a gente, a sentença falou que o pai teria que pagar, além de um valor, ele teria que pagar a terapia. Então não condenou no valor em pecúnia cheio, condenou no pagamento de terapia, porque o juiz entendeu que a terapia seria mais efetiva para aquela situação. Aí a parte autora, o advogado, falou assim, não, eu não quero terapia, eu quero dinheiro. E entrou com recurso falando que ele não pediu terapia e sim dinheiro, mas aí o tribunal entendeu que não é uma sentença extrapetita. Por quê? Aqui está, não há nulidade na sentença que fixou a indenização do pagamento pelo pai requerido de tratamento psicológico do filho. Isso porque, com base na prova pericial produzida no processo, o tratamento psicológico se mostrou a forma mais efetiva e com maior potencial de reparar, entre aspas, o dano do filho apelante, decorrente do abandono afetivo paterno. Então, nota-se que o tribunal ele pode ir além, ele pode tentar garantir essa responsabilização civil para além do dinheiro. O que falta no nosso território brasileiro, na questão jurisprudencial, é uma movimentação dos advogados, porque muitos juízes não têm esse posicionamento. Eles se restringem à petição, ok? Então, cabe vocês pleitear além, ok? Aqui eu trago aí também a questão, a convivência ainda enfrenta desafios, tá? Medidas preventivas. Se o dano não é reparável, somente vou compensá-lo. Antes de pensar em uma compensação, por que não pensar em quê? Em prevenção. Esse é um movimento que hoje eu consigo compreender que o direito de convivência familiar precisa ir. Eu não preciso esperar o pai abandonar, o pai alienar o filho, ou a mãe alienar o filho, e depois pedir o dinheiro ou pedir uma compensação em terapia, ou entre outras hipóteses. Eu preciso pensar em uma prevenção, eu preciso pensar em medidas que evitem esse dano à dignidade, à própria construção do ser. E quais foram as hipóteses que eu verifiquei? A questão de prevenção. Tá? Não foi fácil encontrar essas hipóteses, Foi muita pesquisa, reflexão, mas eu elenquei algumas. Não é um rol taxativo, não é as únicas que podem existir, mas foram as que eu consegui verificar. Bem, a primeira é a integração entre a guarda compartilhada e a convivência familiar. Como assim, professor? Como assim, Diego? Como que acontece? Bem, a gente tem a guarda, que é o poder de decidir sobre a vida dos filhos, etc., além da posse que o filho está comigo. Tá? Mas a guarda em si é o poder de decisão sobre a vida e gerência da vida do filho, ok? E a convivência familiar é exatamente esse contato, seja físico ou virtual, que a gente vai falar mais adiante. Quando eu faço uma integração disso, através de um aumento da convivência, eu tenho uma redistribuição da guarda. Porque enquanto eu estou convivendo, eu vou ter que exercitar a guarda. Eu vou ter que decidir sobre a vida do meu filho, eu vou ter que estar perante
integrado à vida do meu filho. Então, com essa integração entre a guarda compartilhada e uma maior convivência, eu consigo vislumbrar a efetivação dos dois institutos, tá? Então, isso é uma forma de prevenir tanto a alienação parental como o abandono afetivo, porque ali não vai existir margem para o pai abandonar ou até mesmo para o outro genitor, o guardião, alienar, ok? A regulamentação de convivência familiar, igual eu falei, a convivência não se limita ao espaço físico, ela pode ir além, sendo também possível a regulamentação de uma convivência virtual que vai abranger. Não é todo pai ou toda mãe que consegue estar sempre em contato com o filho, mesmo não morando, né? Um contato físico, eu digo. Então, é interessante a gente pensar em uma regulamentação também da convivência virtual, né? Seja por videochamada, Teams, Meet, né? Outras plataformas, Zoom, WhatsApp, qualquer outra que possibilite esse contato. O pai, de forma remota, acompanhar o filho. A gente viu isso na pandemia. A gente viu que é possível, né? Só basta o judiciário e os advogados, o Ministério Público, as partes, terem conhecimento e pensar fora da caixa. Plano de parentalidade. Bem, eu acho que muitos de vocês nunca ouviram falar do plano de parentalidade, mas é um plano, é meio que um contrato entre os pais, entre os genitores, que vai prever de forma específica cada item envolvendo a vida do filho. Quem vai buscar na escola, quem vai levar no médico, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Exatamente escrever em um papel as responsabilidades de cada genitor. Ah, mas para que precisa disso? Bem, se deixando em branco, deixando sem uma regulamentação não está sendo cumprido, com o plano de parentalidade eu tenho ilustrado o que eu vou fazer. Eu estou concordando, eu estou acordando aqui sobre aquele plano, sobre as minhas responsabilidades. Eu chamo os pais para falar, ó, você faz isso e você faz isso. Evita o conflito entre eles, evita a má comunicação. O plano de parentalidade, eu falo que hoje é a tendência no direito das famílias, tá? A gente não pode pensar mais em uma regulamentação de alimentos, guarda e convivência sem pensar em um plano de parentalidade, porque ele vem no sentido exatamente de prevenção do dano, de tentar chamar esses pais e garantir todos os direitos das crianças e adolescentes. E por último, as medidas típicas e atípicas em face da obrigação de fazer, conviver. Esse último já entra no plano da execução da sentença, da execução do acordo homologado entre as partes, tudo bem? Então, eu tenho a convivência regulamentada em título executivo judicial. O pai não quer conviver, ou a questão da alienação parental, o pai não quer deixar o genitor guardião não quer deixar eu conviver com meu filho. O que eu posso fazer? Entra com uma execução, obrigação de fazer. Ou você me deixa ver meu filho, ou você vem buscar o seu filho. Essa hipótese é mais voltada para as questões de abandono afetivo, tá? Que fala assim, tudo bem, você não quer conviver? Então tá bom, vou entrar com uma execução, o juiz vai mandar você conviver. Fala assim, mas não pode obrigar amor. Gente, igual eu falei, não é amor, é conviver, estar junto. Mas se ele fizer alguma coisa pro filho, nem que não sei... Gente, a gente não pode esperar o pior. Se o pai é um pai bom, nunca fez nada, não tem situações agravantes para aquela relação, não existe nenhum sinal que ele vai agredir, que ele vai fazer algum mal para o filho, não tem por que pensar em não executar. Mas obrigar alguém não é ruim. Uma convivência obrigada é melhor que nenhuma, tá? E outra, aqui esse é um pontapé. Muitas vezes a relação vai se estabelecer depois que obrigado. Mas a gente tem que tentar, igual o Rolf Madalena fala nas suas palestras, a gente tem que tentar. Não cabe a gente presumir o que vai ser prejudicial. Não basta a gente presumir que não vai dar certo. Vamos tentar. Coloca uma visita assistida primeiro. Vê ali, né, antes de simplesmente jogar a criança para o genitor que não quer conviver. Vamos pensar, refletir. Isso é o papel da gente na academia, no mestrado, no doutorado. Refletir soluções jurídicas, refletir sobre o que está posto e pensar além, ok? Então aí eu venho nessa questão de obrigação de fazer nas medidas típicas e atípicas. Não quer conviver? Vamos aumentar a sua convivência. Não quer conviver? Vamos pensar em uma execução, em um meio coercitivo, além da multa diária, porque a multa diária, quando o genitor não tem dinheiro, ele não está nem aí. Então vamos pensar além, implementa uma mediação, né?
Então a gente tem todos esses pontos que a gente precisa pensar, tá? Então, finalizando a conversa, eu deixo uma reflexão para vocês. O que se clama não são pais perfeitos. A gente do direito não quer pais heróis, pais super-heróis, né, mães super-heroínas. A gente quer, né, apenas pais que tentem ser, ok? Esforçam-se, dão o seu melhor para o desenvolvimento do filho. Então, o que cabe a gente não é presumir ou ficar com achismo. Cabe a gente ler, estudar e tentar, ok? E cabe a gente também tentar implementar isso para a sociedade, para a comunidade, para os pais e para as mães que vêm até a gente reclamando as suas angústias, né? Eu peguei muito isso enquanto estagiei durante a minha graduação. Mães que falavam assim, mas Diego, o pai não quer conviver com o filho, o que a gente pode fazer? Na época, eu não tinha muitas respostas. Hoje, eu tenho algumas, mas ainda não são perfeitas, não são acabadas, né? A gente está em uma constante construção do direito e eu espero que hoje, né, a nossa conversa de hoje, tenha feito você refletir um pouco mais o seu papel, né, como pesquisador, o seu papel como jurista e pense essa relação familiar entre pais e filhos muito além de 15 dias, muito além de finais de semana alternado, mas algo que tem que estar no dia a dia, seja físico ou virtual. Bem, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E aqui é o meu livro. Se vocês tiverem interesse em adquiri-lo, só escanear o QR Code, né, que vocês vão ser redirecionados para o site onde vocês realizam a compra. Tudo bem? E muito obrigado.